Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse salgado aqui, né? Aqui na minha cidade chama de salgado ou assado. Ele fica bem fofinho, vocês vão ver que é muito simples de fazer. É um salgado que dá para qualquer refeição, dá inclusive para vocês venderem se vocês quiserem, dá para a criançada levar para o colégio. Um salgado desse aqui na minha cidade, ele custa R$5. Eu gosto muito desse tipo de salgado que não vai óleo, né, que não é frito, ele é assado. Então eu vou fazer aqui, vocês vão ver que é econômico, a base da massa dá para qualquer coisa. Então vamos lá. E aqui eu começo fazendo a higienização aqui da minha bancada. Eu vou precisar colocar a massa aqui para sovar, também para fazer a montagem aí do meu salgado. Então eu prefiro lavar mesmo, assim eu tenho mais certeza que essa bancada vai ficar bem limpinha. Peguei aqui a minha vasilha, agora vamos começar a colocar os ingredientes. Começo colocando 200 ml de leite morno, não pode estar quente, ele precisa estar só morno. Coloco também um sachê com 10 gramas de fermento seco. Vocês podem usar também a colher para medir. Se vocês forem usar a colher, vocês colocam uma colher de sopa bem cheia. Pessoal, lembrando que essa quantidade de ingredientes que eu tô falando para vocês é para mais ou menos 1 kg de farinha de trigo, tá? É a quantidade que eu sempre faço aqui, que eu gosto de fazer em maior quantidade para congelar também o salgado. Então, todos esses ingredientes que eu tô falando para vocês é para mais ou menos esse tanto de farinha. Coloco também 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal. Pessoal, não mostrou aí no vídeo, mas eu coloquei também 100 ml de óleo. Vocês podem substituir o óleo por manteiga ou então margarina. Basta vocês colocarem 3 colheres de sopa bem cheia, tá bom? Coloquei aí também 2 ovos. Eu coloquei 2 ovos porque os meus ovos aqui eles são bem pequenininhos, mas se vocês tiverem ovos maiores, vocês podem colocar só um, tá bom? Depois de colocar todos os ingredientes, eu mexo bem aqui e vou acrescentando aos poucos a farinha de trigo, tá bom? Lembrando que vocês precisam sempre ter um pouquinho de reserva aí de farinha de trigo. Esse tanto de ingredientes que eu tô falando aí pra vocês que eu coloquei aqui, 1 kg vai dar tranquilo, tanto para mim colocando aí para dar o ponto da massa, como na hora de sovar também, que eu vou precisar aí de farinha de trigo para ir dando o ponto. Então eu aconselho vocês a terem um pouquinho aí de reserva, tá bom? Pessoal, e para essa massa aqui, que é base para qualquer salgado, todo tipo de salgado, basta vocês irem mudando aí o recheio. Vocês podem fazer ele pequeno, pode fazer um salgado só grande, né? Quem não quiser cortar, pode fazer um salgado bem grande. E aí depois que estiver pronto, divide aí para a família. Não tem segredo, é só ir colocando farinha de trigo e mexendo. Quando vocês verem que essa colher, né, que a espátula já tá bem pesada, joga aí na bancada para ir dar o ponto da massa, tá? Tem muita gente que fica desesperado quando vê que tá grudando muito no dedo, acha que perdeu o ponto da massa, e não. O ponto dela vai ser quando parar de ficar grudando nos dedos, tá bom? E só vai parar quando tiver farinha de trigo suficiente. Aí eu já começo a jogar, antes de jogar na bancada, eu jogo um pouquinho de farinha de trigo, para não ficar colando muito aí na bancada. Jogo um pouquinho de farinha de trigo aí dentro também, que aí vai ajudar a descolar esse restinho que ficou aí no fundo da minha vasilha. Prontinho, como vocês podem ver, já retirei toda a massa lá da minha vasilha, coloquei aí na bancada. Agora é só ir colocando farinha de trigo para dar o ponto dessa massa. Como vocês podem ver, ainda tá puxando bastante. Então eu vou aqui acrescentando mais farinha até parar de grudar na minha mão. Quando parar, eu vou colocar essa massa novamente na vasilha e deixar lá descansando mais ou menos 1 hora para essa massa crescer, para agir o fermento. Já consegui dar o ponto aqui da minha massa, como vocês podem ver, não fica mais grudando nos meus dedos. Agora eu vou deixar aqui nessa vasilha, eu vou cobrir também para ela ficar bem abafada. Eu sempre coloco sacolas aí na boca para abafar esse fermento, ele age mais rápido quando eu faço dessa forma, tá? Então eu coloco a sacola, deixo agindo mais ou menos 1 hora, às vezes eu deixo até um pouco mais, depende da temperatura como está. Hoje tá bem quente aqui em casa, então 1 horinha aí já é suficiente para esse fermento agir. E enquanto vai agindo a minha massa, eu já vou cortar aqui o recheio. Lembrando que o recheio é opcional, é um recheio que a gente gosta. Eu vou colocar tomate também, a Sofia sempre pede para mim colocar tomate. E vou colocar queijo também, que vocês podem
usar também a fatia, tá bom? Prontinho, pessoal, a minha massa ela já descansou por mais ou menos 1 hora. Agora eu gosto de pegar ela e esticar, né, ela aqui na bancada em 2 pedaços. Como eu usei mais ou menos 1 quilo de farinha de trigo, então facilita aí, até usar menos mesmo da metade. Vocês podem ir usando de tamanhos menores na hora de esticar, facilita, tá bom? Eu vou partir aí no meio. Prontinho, pessoal, eu já estiquei a minha massa. Agora eu vou passar um molho. Vocês podem passar aí nessa massa antes de rechear o molho da preferência de vocês. Fica muito mais gostosa a massa dessa forma. O salgado ele fica mais suculento, não fica aquele salgado muito seco, ressecado. Então, eu sempre passo um molho. Vocês podem passar requeijão também. Depois de passado o molho, é só jogar aí o recheio da preferência de vocês. Começo jogando uma camada aí de queijo ralado. Lembrando que os ingredientes aí do recheio é opcional, tá? Vocês vão colocar aí o que vocês quiserem. Pode colocar azeitona. Tô colocando aí bastante tomate, porque aqui em casa a gente gosta mesmo de tomate. Sofia ama tomate, então eu coloco bastante, tá bom? Tem várias opções de recheio, vai da preferência de vocês. Vocês podem fazer só com o queijo, presunto, vocês podem colocar também linguiça calabresa, ela ralada ou cortada, as fatias, né? Fica muito gostoso, as rodelas no caso, fica muito gostoso também. Eu já fiz esse salgado com carne seca, fica delicioso. Passo uma camada, no caso da carne seca, eu passei uma camada de requeijão, depois eu joguei a carne seca. Gente, ficou muito gostoso. Aí, como vocês podem ver, é só fechar, gente. Não tem segredo, depois de colocar o recheio, é só fechar. Não precisa aí ficar fechando o salgado de 1 a 1, né? É bem mais rápido e prático fazendo dessa forma aí. Pessoal, depois de fechar, é só cortar, tá bom? Nesse caso aí, eu esqueci de passar a gema de ovo, tá? Geralmente eu passo logo antes de cortar, o que facilita demais. Mas eu tava gravando aqui com vocês e aí eu tava preocupada, porque toda hora o celular parava de gravar. Então eu já tava aqui tentando agilizar meu trabalho, mas acabei demorando um pouco mais. Que era pra me ter passado primeiro a gema de ovo, que deixa ele assim com o aspecto mais douradinho, fica muito bonito depois de assado. Mas aí eu vou passar agora depois, tá bom? Eu passo gema de ovo primeiro, depois eu jogo um pouquinho de orégano, porque pra mim salgado sem orégano não tá bom. Eu sempre coloco um pouquinho de orégano para dar aquele sabor a mais. Prontinho, pessoal, já cortei todos os salgados, coloquei orégano, passei primeiro, né, a gema de ovo, depois joguei orégano em todos, lembrando que o orégano, até mesmo a gema de ovo é opcional, tá? Se vocês gostarem só. E renderam 21 salgados nesse tamanho aí que vocês estão vendo. Eu vou assar essa parte aqui primeiro e já mostrar para vocês. Eu passei manteiga aí no fundo da forma e polvilhei com farinha de trigo. Pessoal, eu já assei uma remessa aqui dos salgados, fica muito gostoso. A massa fica bem fofinha. Façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um salgado muito gostoso, fácil de fazer. Pegam poucos ingredientes, porque vocês vão colocando uma coisinha e outra. Eu coloquei mesmo só um pedacinho de queijo, deu para fazer muita coisa. Renderam 21 salgados, então são bem econômicos. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, que vocês possam fazer aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar o like, que é muito importante aqui pro nosso canal. Se você for novo ou nova por aqui, eu convido vocês a se inscreverem para vocês continuarem acompanhando os nossos vídeos, tá? E eu tenho muitas receitinhas, assim, bem práticas, que quem não tem muita habilidade para cozinha consegue fazer. Da mesma forma, se vocês quiserem que eu traga mais receitas aqui durante a semana, deixem aí nos comentários que eu vou continuar trazendo receitas para vocês, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus esteja sempre guardando vocês
e livrando de todo o mal. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!